A alergia em cães é uma condição comum que ocorre quando o sistema imunológico do animal reage de forma exagerada a algumas substâncias. Um dos sintomas mais frequentes inclui coceira intensa, mas outros fatores também podem caracterizar uma alergia no seu cãozinho. Em alguns casos, a alergia se torna tão incômoda que o animal deixa de brincar, de comer. Agora a gente vai aprender o que são as alergias em pets e como a gente pode identificar e quais são os tratamentos. E quem nos ensina é o veterinário especialista em dermatologia, Dr. Ricardo Miliano. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bem-vindo, doutor. Obrigado, viu, por aceitar o nosso... Doutor falou que estava nervoso, Bianca, que é mais fácil o centro cirúrgico do que aqui. Ah, não é, doutor? Eu acho que não também. Não Eu ia me dar bem no centro cirúrgico, mas não ia dar certo, doutor, pra mim. Doutor, quando a gente viu? fala em alergia, né, Sim. em animais, a gente geralmente fica pensando na coceira, né? Sim. Como que a gente consegue identificar uma alergia no nosso pet? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma oportunidade importante para a gente, porque é uma doença que assola cães no mundo todo, gatos no mundo todo. O Brasil é um dos países com umas maiores populações de animais, principalmente no ambiente indoor, animal dentro de casa. E alergia é uma doença crescente há muitos anos. Acomete hoje cerca de 30% dos animais. Nossa, bastante. Os números são assustadores, né? As nossas crianças, nossos filhos são cada vez mais alérgicos, os nossos cães também. Então a alergia costuma ter um quadro de evolução crônica, acomete animais jovens, normalmente os primeiros sintomas de 1 a 3 anos, mas cada vez mais a gente percebe mais cedo. Eu tenho pacientes de 6 meses já com curso alérgico. Então a alergia se manifesta muito com coceira. A coceira não só o fato de se coçar, se machucar, se rasgar, mas com lambedura excessiva, mordedura excessiva. O animal pode se arrastar, se esfregar em móveis, se esfregar às vezes na perna do proprietário de uma forma mais importante. E é difícil julgar isso num momento de início, e sim numa condição mais crônica, mais avançada. Né? Doutor, qual que é o pior tipo da alergia? O que se dá mais alergia nos animais hoje? Então, o pior tipo, sem dúvida, é a dermatite atópica canina. A dermatite atópica é comum em humanos, cavalos, vários animais desenvolvem a dermatite atópica, que é uma reação exacerbada do sistema imunológico. Ele faz um evento de cascata, é uma doença que tem predisposição genética, existe toda uma condição ambiental que favorece, mas com certeza é o pior tipo, porque o animal é alérgico a desafios do próprio ambiente. Então, desde poeira doméstica, ácaro é muito comum, e outras substâncias que ele convive, que ele respira, que ele inala ou tem contato direto. Então, por exemplo, quando a gente vai limpar a casa, né, doutor? Porque a gente tem muito isso, que é deixar a casa cheirosinha. Sim. Ou tem, por exemplo, algumas coisas do próprio pet mesmo, uma cobertinha, alguma coisa, você quer passar um amaciante, enfim. Sim. Isso pode desencadear alguma dermatite nele? Isso pode ser muito prejudicial? O que pode acontecer? A diferença da dermatite atópica para a dermatite de contato é bem nesse ponto. O atópico, ele vai desenvolver a doença, você não vai conseguir induzir a doença. A doença tem predisposição genética, Já sim. é dele. É dele, tá? Tem herança familiar envolvida. Esse assunto é um pouco complexo, porque a doença é extremamente complexa, tá? Mas, basicamente, os animais alérgicos, eles precisam, sim, de uma casa mais higienizada. Eles precisam, sim, ter esse cuidado maior, porque a própria poeira doméstica agrava a doença na maioria dos cães. Mas são animais que têm uma apresentação multifatorial. Então, o animal pode apresentar desde um quadro cutâneo simples, localizado, ou até um quadro disseminado. Tá? Nossa, isso. Isso é bem perigoso, né? Existem algumas raças que são mais predispostas, doutor? Sim, normalmente são os cães de pequeno porte, as raças menores são mais acometidas, sem sombra de dúvida. O Shih Tzu, Lhasa, Bulldogs, seja inglês, francês, Yorkshire, Maltês, tem um índice importante, Pug tem um índice importante. Dos maiores, o Golden é o símbolo da alergia nos cães de raça grande. O Golden é um cachorro bem alérgico, tá? O fato dele gostar de água também prejudica muito assim, doutor? Não, na verdade, lá atrás, na seleção desses animais, muitas vezes acasalamentos talvez mais fechados foram perpetuando esses genes, que é uma herança poligênica e é uma herança dominante. São genes que, uma vez que está naquela família, eles vão se perpetuar. Tá? E vem junto com ele, né? Igual a gente, igual o nosso teste Vem de genético, fábrica, né? né? Vem de Vem fábrica. de Fábrica boa. Do mesmo jeito que nós temos crianças com desafio alérgico na primeira infância, com dermatite atópica, numa fase adolescente,
com quadro respiratório, rinite, sinusite, bronquite, e numa fase adulta, até com quadro gastroentérico, né? A alergia tem esse curso crônico. Tem gente que tomou leite 30, 50 anos, nunca teve problema com leite. Depois de velho, começa a ter intolerância, outras complicações. Mas o grande desafio é que cada vez mais a alergia só aumenta. Os nossos avós eram menos alérgicos que nós. Os nossos filhos serão mais alérgicos do que a gente. E os nossos cães também. O cão veio para dentro de casa nas últimas décadas, né? E isso aumentou demais a alergia, com certeza. Doutor, eu estava até conversando com a sobre esse assunto esses dias. Eu tenho 2 bebês. E hoje a pediatria ela pede para que a gente exponha os bebês a alimentos extremamente alérgicos até uma determinada idade, até os 9 meses de idade. Desafio alérgico. Desafio alérgico, para que se não se desenvolva no futuro uma alergia a amendoim, a nozes, a frutos do mar, enfim. Com o cachorro também é possível fazer isso? O desafio alérgico é um pouco complexo, porque hoje, cada vez mais, a gente acaba industrializando muita coisa, né? Você pensa bem, o cachorro hoje está dentro de casa, num ambiente super limpo, numa ração industrializada, ele tem um acesso à cama, ao sofá, então ele toma mais banho que o normal. Evidente que o excesso de proteção, você acaba ajudando, favorecendo, você diminui o desafio alérgico e favorece a predisposição de alergia. Se tem uma base genética e um ambiente que não tem desafio imunológico, qual que é o desafio imunológico que uma criança teria de andar nesse chão ultra limpo, né? Com muita vacina, com muito banho? Essa condição toda favorece a alergia, ar-condicionado, e os cães estão no mesmo ambiente que a gente. Então é evidente que se a gente protege em excesso, a gente favorece, a gente dá condições desses sintomas aparecerem cada vez mais. Que interessante isso. Como que a gente consegue identificar essas alergias, doutor? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa, mas, por exemplo, pode ser um carrapato, né? Sim. Às vezes, realmente é alguma coisa de pele. Como que a gente consegue saber? Tá. A alergia tem sintomas comuns, há vários tipos, mas basicamente a gente divide elas em 3 grupos, né? Muitas vezes é difícil até para o dermatologista reconhecer. O diagnóstico de alergia é um diagnóstico de triagem, não é um diagnóstico clássico, tem esse sintoma e essa doença, tá? Então, aquele sintoma pode ser comum a alguns tipos. Os principais tipos é a dermatite alérgica picada, isso inclui pulga, carrapato, até inseto alado, formiga, né? Existe a mais comum, a dermatite atópica canina, que é uma alergia mais complexa, alérgenos ambientais e numa menor incidência a alergia alimentar, aquilo que o animal realmente está ingerindo. Agora, para fazer a triagem disso, o animal tem que passar por um controle de ectoparasitas, de controle de pulga, carrapato, entrar com dieta de eliminação, avaliar, tem que ter aquele curso longo. Essa triagem pode levar algumas semanas ou meses. E, num primeiro momento, fazer uma triagem para saber se ele realmente tem uma alergia. Não só baseado no sintoma. Muitas vezes é necessário o uso de exames complementares. Existem doenças que imitam alergia, né? Existe uma condição comum parasitária que ela parece muito alergia. Ela pega animais jovens, ela tem curso crônico, gera muita coceira e pode ter herança familiar também para essas doenças, né? O caso da sarna, existe um tipo de sarna comum, a sarna demodésica, que dá o curso crônico de coceira e pode parecer alguns sintomas até bem parecidos. Então, o próprio dermatologista consegue direcionar primeiro se é alergia ou não é. A alergia ela tem um diagnóstico clínico, não é um exame laboratorial que vai falar é alérgico ou não. Agora, o que é alérgico que é o grande desafio. Então, tem que ter paciência, é frustrante. A alergia ela mexe com a relação proprietário do animal com o animal, mexe na relação cliente-veterinário. Você imagina, a pessoa comprou o cachorrinho, criou toda uma expectativa, vacinou, fez o melhor shampoo, cuidou da melhor forma possível. Aquele cachorro, antes de 1 ano, tem uma doença crônica, que o cachorro acorda à noite para se coçar, para se lamber, para se morder. Começa a ter muita preocupação com aquele animal, medicações são onerosas. Todo esse manejo fica muito difícil para a pessoa manter aquilo. E vai até o clínico. Se ele chega em crise, o clínico é evidente que vai tirar esse animal de crise. Mas se ele começa a fazer crise atrás de crise, isso gera uma frustração muito grande. A pessoa muda de veterinário, vai para o outro clínico, acontece algo bem parecido. Então, o dermatologista consegue ganhar tempo nesse momento para não só tirar da crise e dar o primeiro passo para evitar novas crises. Então, é uma doença complexa que mexe com a qualidade de vida.
é comum para mim receber pacientes que venham de outras clínicas, indicados de clínicas que conhecem já o nosso trabalho. E normalmente a história é essa, o animal usando muita medicação, o animal fazendo crises atrás de crise mesmo tomando a medicação, e aquela sensação de frustração. É isso que diminui bastante a adesão do cliente ao tratamento, porque ele tem que entender que tem uma condição que é tratável e que pode melhorar muito a qualidade de vida, mas vai exigir dedicação, paciência, tempo, né? Hoje a gente vive nesse mundo agitado, que a gente quer tudo resposta rápida, né? E isso não é bem simples, principalmente para um animal jovem, né? Com certeza. A gente tem aqui um depoimento, vamos assistir. O caso dermatológico do Odin, ele foi bem complexo no começo, porque nós não sabíamos da importância de levar o animal em um profissional especializado, né? E nós ficamos com essa dúvida por 8 meses, porque a gente levou em vários profissionais, mas que não eram especializados na área. Levamos em casa de ração, a gente viu vídeo na internet, recorremos a vários meios, mas nada de ter nenhuma melhora. Ele apresentava muita coceira, muita lambedura, os pelos caíam de uma maneira assim muito rápida, desencadeou, né, a queda de pelo e consequentemente, né, as coceiras, as lambeduras, elas causavam ferida na pele dele. Essas feridas acabavam virando abscessos, né, que são aquelas bolhas de pus. E isso até afetou no comportamento dele, porque o Odin sempre foi um cachorro muito brincalhão, muito amistoso, e ele estava se tornando um cachorro super impaciente. Ele não queria mais brincar, em alguns casos, né, com alguns veterinários, ele acabava até sendo agressivo. Então nós conhecemos o Dr. Ricardo, né, e foi a nossa salvação. A gente, na nossa primeira consulta, a gente fez vários exames, fechamos um diagnóstico, né, da piodermite dele rapidamente. Então o pelo começou a crescer rapidamente, as coceiras cessaram, as lambeduras cessaram. Hoje, graças a Deus, ele é um cachorro feliz, voltou a ser um cachorro saudável, voltou a brincar, tá tudo certo. Grande Odin. Legal isso, legal. Porque faz todo sentido, Sim. né, doutor? Porque incomoda, porque Sim. coça, né? Eu sou uma pessoa alérgica, então quando a gente está com alergia, você fica desesperado, porque aquilo arde, aquilo coça, daí você vai provocar aquilo, o cachorro, por exemplo, pede o pelo, aí não quer comer, ele fica irritado, né? Sim. E fatores gatilhos perpetuam. Pessoas atópicas, só de falar da doença, pode disparar a crise. Existe um mecanismo importante de estresse crônico do paciente atópico, do paciente alérgico. Cães ansiosos agravam os sintomas. Então, um animal ansioso coça muito mais. Lambe muito mais. E é comum chegar com apresentações completamente distintas. Então, é comum chegar para mim com otite crônica, uma inflamação da orelha, que não vai embora. Não vai embora. E muitas vezes esse pode ser o único sintoma, o único sintoma que o animal está apresentando a uma alergia alimentar, por exemplo. A gente calcula que o cliente espera que, se alimentar, ele vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter cólica. E muitas vezes não. Muitas vezes o cachorro só tem um quadro cutâneo. E quando que você vai imaginar que uma otite é por causa de uma dieta? Nunca, né? Ele não vai nem suspeitar disso. Que é aquele bifinho que ele ganha quando ele acerta ou quando ele faz o xixi ou cocô no lugar certo. Então, aquele sintoma pode se perpetuar até mesmo para você nem ter suspeita de levar ao veterinário, achando que às vezes nem é uma alergia, que é uma condição do banho, que é o coitado lá do pet shop que deixou cair água na orelha, né? E não é. Infelizmente, as doenças alérgicas chegam pra gente normalmente num curso crônico, tá? Alergia em cães também tem um outro tipo de alergia, que é uma alergia mais aguda, que é uma reação grave. Vamos supor, o cachorro tomou um medicamento e fez uma reação muito importante, aguda, o cachorro incha, pode ter dificuldade respiratória, aí vai para o serviço de emergência, tá? Isso é de baixa incidência, mas existe. Do mesmo jeito que uma pessoa pode fazer uma crise alérgica a uma picada de abelha ou um próprio alimento, o cachorro também faz uma resposta assim. Mas o que é rotina pra gente é aquela alergia de curso crônico, de curso antigo, tá? Se esse animal vive, como é que estaria o nosso humor? Se a gente coçasse a noite inteira, se a gente tivesse várias situações do dia que gerasse prurido, coceira, ou até mesmo dor, no caso de uma otite. Muitas vezes as otites são tão crônicas que os animais mostram feridas dentro do ouvido, e isso gera muita dor. Úlceras dentro do conduto auditivo são extremamente dolorosas. Como é que vai ficar o humor desse cachorro? No caso do Odin,
ele tinha um estímulo crônico inflamatório da pele e aquilo gerava realmente uma diminuição da qualidade de vida. Você imagina você medicar um animal e o sintoma não passar. Então isso é muito frustrante para o próprio proprietário daquele animal, né? A família inteira sofre junto. A alergia é uma doença que precisa de bastante orientação, cuidado e levar ao especialista para você ganhar tempo e melhorar sim a qualidade de vida não só do indivíduo, do paciente, mas também na família. Uma família que vê uma criança alérgica acordar na noite, pô, a gente tem filho, né? A gente sabe como é que é ficar na noite com um filho doente, né? E os cães hoje têm esse lugar de fala em casa também, né? A gente se preocupa com ele. Você vê um cachorro em crise alérgica, você quer fazer alguma coisa, você quer ajudar ele e muitas vezes demora para você ter o caminho certo, né? Com certeza, Muito doutor, bom, é muito doutor. bom. Ótimo. E é isso que o doutor falou, faz todo sentido. Às vezes seu cachorro está passando por alguma coisa, você fala, mas eu já levei em tantos lugares. Não é exatamente isso que você está pensando. Pode ser uma alergia. Doutor, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Obrigado. Muito bom. Você de casa aproveite para segui-los no Instagram, @TotalVet, está aparecendo para você aí na tela. Muito obrigada, doutor. Obrigado.